O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 20, parte 2. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos começar agora a segunda parte do capítulo 20 do profeta Jeremias. O tema é o lamento de Jeremias. Versículo 7. Persuadiste-me, ó Adonai, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todos os dias. Cada um deles zomba de mim. Vamos ver esse versículo agora na Bíblia de Dave Stern. Tu me enganaste, Adonai, eu fui enganado. Tu me sobrepujaste e prevaleceste. O dia todo sou ridicularizado. Todos fazem chacota de mim. Aqui agora no versículo 7, o profeta, ele está aqui se lamentando a Adonai. Ele está dizendo, por que, Senhor? Por que, Senhor, tu me persuadiste? Aqui, algumas versões está usando, em vez de usar a palavra persuadir, está usando a palavra enganar. Na verdade, essa palavra petá no hebraico, ela pode ser aplicada para três significados: é enganar, seduzir ou persuadir. O mais correto aqui seria persuadir. Por quê? Porque o Senhor não enganou o profeta Jeremias. Na verdade, o Senhor persuadiu o profeta Jeremias a executar o chamado profético. Mas quando o Senhor chamou o profeta Jeremias para ser profeta, o qual essa escolha foi desde o ventre da mãe do profeta, o Senhor não falou tudo o que aconteceria no ministério. Então aqui o profeta Jeremias, após ter sido açoitado 40 vezes, menos 39 vezes, ele foi açoitado. E ele foi aprisionado. Então aqui no versículo 7 ele derrama a sua lamentação. Aqui ele chora, Senhor Adonai, por que me persuadiste? Tu foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu estou sendo zombado todos os dias. Então aqui ele está, aqui aquela tristeza profunda, aquele amargor pela situação que ele tinha acabado de passar. Foram 39 açoites nas costas do profeta e ainda foi aprisionado. E as pessoas começaram a zombar dele. Então aqui é um cenário que ele não estava esperando que acontecesse. Então foi uma surpresa para o profeta ele ter sido açoitado, ele ter sido preso, e as pessoas começaram a zombar, ele não esperava por tudo isso. Por isso que ele usa a palavra petá aqui, que ele diz, persuadiste-me, Adonai. Persuadiste para quê? Para que exercesse o chamado profético ministerial. E aqui ele está espantado diante do que estava acontecendo, da tamanha perseguição que ele estava sofrendo. E ainda para piorar, ele passou a ser um escárnio para as pessoas. As pessoas começaram a zombar dele. Então aquele nome que ele tinha dado para Passur na primeira parte, que é Magor Missabib,
ou Missagor, Missaviv, que significa terror por todos os lados, que representa a invasão babilônica e a destruição de Judá e Jerusalém, especificamente Jerusalém. Então, este nome que ele deu para Assur, as pessoas começaram a usar este nome sobre ele, zombando dele. Então ele estava aqui se lamentando, ele estava aqui num colapso emocional, diante de tamanhas marcas em suas costas e zombaria que estavam sobre ele. Ele disse: "Ah, tu me persuadiste, tu foste mais forte do que eu e ainda me venceste." Então Jeremias ele estava reclamando sobre a sua situação, sobre a sua sorte. Mas mesmo assim, ele fica firme para proclamar a mensagem de Adonai sobre toda a nação de Judá. Sobre toda a nação de Judá. E aqui ele diz: mais forte foste do que eu. Aqui ele está dizendo que o Senhor deu uma tarefa, ele tem que cumprir essa tarefa. Versículo 8. Porque sempre quando falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, violência e destruição, porque a palavra de Adonai se tornou para mim um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando ele pregava as mensagens, quando ele pregava a mensagem profética, a mensagem de Adonai, as pessoas começaram a zombar dele. Passou a ser como se fosse uma vergonha para ele. E ele gritava: violência e destruição, violência e destruição, está vindo sobre esta nação. E as pessoas zombavam dele como se ele fosse um louco, como se ele fosse um falso profeta. Então as pessoas zombavam cada vez que ele gritava: violência e destruição está vindo sobre Judá. Adonai, Adonai punirá essa nação por causa dos pecados, porque os reis estão idolatrando, a nação está idolatrando, estão envolvidos em corrupção, homicídio, depravação sexual. E as pessoas zombavam dele. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern, judeu messiânico, que diz: sempre que falo tenho de gritar, eu grito violência e destruição. Assim a palavra de Adonai torna-se para mim causa de reprovação e insulto todos os dias. As pessoas não só zombavam, mas as pessoas passaram a ter ódio do profeta Jeremias. As pessoas queriam ver ele morto, queriam espancá-lo. Enquanto ele pregava a mensagem, enquanto ele proclamava a mensagem de Adonai, mais ódio, mais raiva se criava nas pessoas para matá-lo, para persegui-lo. E aqui o profeta está dizendo que ele não está aguentando essa situação de pressão sobre ele. Versículo 9: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Aqui no versículo 9 o profeta está dizendo: eu cheguei por um momento a pensar que eu deixaria este ministério profético de lado, eu deixaria essa mensagem de Adonai de lado. Me esqueceria do que eu estou fazendo. Mas veio um fogo ardente no meu coração que foi mais forte do que eu. Foi mais forte, que consumiu os meus ossos. Mas ao mesmo tempo eu estou desfalecendo de tanto sofrer. Eu não aguento mais. Eu pensei que eu conseguiria não me lembrar mais de Adonai. Mas um fogo veio dentro de mim, dizendo: proclama a mensagem de Adonai. Vamos ver este versículo na Bíblia de David Stern, que diz: no entanto, caso eu diga, não pensarei nele, não mencionarei mais seu nome, de quem? De Adonai. Parece que um fogo queima em meu coração, aprisionado em meus ossos. Eu me canso tentando retê-lo, mas não consigo. O profeta Jeremias, ele está agora no momento de lutas internas pessoais.
Ele quer abandonar este trabalho profético. Ele quer deixar Deus de lado, Adonai de lado, porque ele estava sofrendo muito, sendo zombado, sendo odiado pelas pessoas. Ele quer deixar de lado. Ele está lutando internamente. Ele luta. Mas um fogo arde no coração e é mais forte do que ele. Ele tenta esquecer o nome de Adonai, mas ele não consegue. É mais forte do que ele. Mesmo que ele tentasse desistir do ministério profético dele, ele não desiste. Vamos ver agora o versículo 9 na Tanakh, da editora Sefer. Se eu dissesse, não mais o mencionarei, nem falarei em seu nome. Essas palavras seriam como um fogo ardente consumindo o meu coração e queimando o meu corpo, e eu não conseguiria cumpri-las. Mesmo que ele tentasse se esquecer de Adonai, mesmo que ele tentasse abandonar Adonai, um fogo consumia o coração do profeta, impelindo a pregar, pregar, pregar. Versículo 10, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. As pessoas passaram a apelidar o profeta, porque aqui está dizendo, porque ouvir a murmuração de muitos, as pessoas começaram a murmurar e gritar, Magor Missabib, Magor Missabib, dizendo que o profeta era Magor Missabib, que é terror por todos os lados. É o nome que ele tinha dado, que o Senhor tinha dado ao Passur, falso profeta, e agora as pessoas começaram a colocar este nome sobre o profeta, zombando do profeta. Há terror por todos os lados, terror por todos os lados. Eles estavam zombando como se tivesse destruição sobre eles, sobre Judá. Eles não estavam acreditando que Judá ou Jerusalém seria destruído. Eles estavam muito convictos na invencibilidade de Judá. E aqui no versículo 10, os amigos do profeta Jeremias abandonaram ele. E pior, os próprios amigos do profeta queriam forjar acusações contra o profeta para prendê-lo e matá-lo. Os próprios amigos íntimos do profeta estavam tramando formas de levantar falsas acusações para que ele fosse preso e morto. Aqui no versículo 10 está dizendo que as pessoas estavam zombando dele e que também os próprios amigos estavam forjando acusações para prendê-lo e matá-lo. E aqui ele diz que os próprios amigos íntimos queriam que ele tropeçasse. Eles diziam, vamos persuadir, vamos forjar algo contra ele e venceremos sobre ele. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Ouço muito sussurrando seus tramas, terror por todos os lados. Denuncie-no, vamos denunciá-lo. Mesmo meus amigos íntimos esperam para me ver tropeçar. Talvez ele seja enganado. Assim, tomaremos o melhor que ele tiver e nos vingaremos dele. Vamos ver esse versículo na Tanakh da editora Sefer. Ouvi os murmúrios de muitos que, reunidos em redor, dizem, pronunciai algo contra ele, para que o denunciemos. Todos que me tinham amizade desejavam agora a minha destruição. Talvez os possamos enganar e prevalecer sobre ele, e então nos vingarmos. As pessoas com quem o profeta andava, que eram seus amigos, agora se tornaram seus piores inimigos. Queriam ver a ruína do profeta.
Versículo 11: Mas Adonai está comigo como poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, então prevalecerão. Serão sobremodos envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta eterna, perpétua, que jamais se esquecerá. Versículo 11 da Bíblia de David Stern. Contudo, Adonai está comigo, como um guerreiro temido. Portanto, meus perseguidores tropeçarão derrotados, muito envergonhados por causa da falha. Sua desgraça perene não será esquecida. Aqui o profeta sabe que, por mais que ele estava sofrendo diante da situação, por mais que ele levou 39 açoitadas nas costas, estava sendo zombado diariamente, pessoas tentando espancá-lo, pessoas zombando, odiando o profeta. Ele sabia que Adonai estava com ele e era um poderoso guerreiro. E aqui ele afirma categoricamente: por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. E aqui também diz que essas pessoas serão envergonhados, porque eles não agiam de forma sábia. E eles sofrerão de forma eterna, que jamais se esquecerão. Então aqui era o destino dos amigos que agora eram inimigos e daqueles que se levantavam contra Adonai e contra o profeta. Sofreriam perpetuamente. Sofreriam perpetuamente. Versículo 12. Tu, pois, Adonai Tsavaot, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Aqui no versículo 12, ele está dizendo ao Deus das hostes celestiais, ao Deus que tem os anjos sob a sua autoridade. E aqui também ele diz que o justo também é provado por Adonai. E ele enquadrinha, esquadrinhas, e ele esquadrinha o coração do homem. Ele está dizendo: tu, Adonai, que prova o homem justo, tu que esquadrinhas o coração do homem justo, que sabe o que se passa no coração do homem. Permita que eu veja a vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Aqui o profeta Jeremias diz que Adonai Tsavaot, ele tanto prova o homem justo como é um Deus onisciente, ele sonda o coração do homem. E aqui ele está dizendo que ele quer ver a vingança contra os amigos e as pessoas que estavam tentando matá-lo, espancá-lo e que zombavam. Ele queria ver a derrota dos inimigos. Ele queria presenciar. Aqui ele está numa situação tão calamitosa emocionalmente, humilhado diante do cenário, que ele já não aguenta mais tanta humilhação. Ele diz: Senhor, tu que provas o homem justo, eu quero ver essas pessoas sendo derrotadas. Eu quero ver a tua vingança sobre elas, Adonai. O profeta devia estar numa situação tão dramática que ele já não tinha nem mais forças de andar pelas ruas para profetizar. Porque as pessoas onde ele andava era zombaria. Versículo 12 da Bíblia de David Stern. Adonai Tsavaot, tu provas os justos e vês o coração e o pensamento das pessoas. Deixe-me ver tu te vingares deles, pois entreguei minha causa a ti. O profeta estava esperando no Senhor para que a justiça fosse feita. Ele confiava, apesar das situações serem totalmente contra aquilo que ele cria. Ele pregava
violência e destruição. Ele pregava disciplina, punição, ele chamava a nação a arrependimento. Ele chamava a nação a arrependimento por causa das práticas iníquas. E as pessoas zombavam, perseguiam. Mas ele se mantinha firme, sabendo que o Senhor, que é Adonai, no momento oportuno, trataria os inimigos do profeta, com justiça. No versículo 13, o profeta cita Salmos. Cantai Adonai, louvai Adonai, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Aqui ele começa a jubilar Adonai em meio a tantas tribulações e perseguições. Vamos para Salmos 69, 33. Porque Adonai responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. É exatamente a situação que o profeta estava vivenciando. Ele tinha acabado de ser solto. Ele estava numa situação de extrema necessidade, de tamanha perseguição. Porque Adonai responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Dos versículos 14 ao 18, o profeta lamenta o seu nascimento. Aqui o profeta se mostra que ele não queria mais viver. Aqui ele mostra que ele não deveria nem ter nascido. Aqui ele mostra que maldita foi a hora que ele nasceu para pregar mensagem de destruição, de violência, de disciplina sobre uma nação iníqua. E aqui ele diz, maldito o dia em que nasci, não seja bendito esse dia em que minha mãe deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceste um filho, alegrando-te com isso grandemente, seja esse homem como uma das cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Adonai no ventre materno? Porque minha mãe não foi a minha própria sepultura? Porque a minha mãe não foi minha própria sepultura, ou não permaneceu grávida eternamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver o trabalho de tristeza? E para que se consumam de vergonha os meus dias? Aqui o profeta está dizendo o seguinte, maldito o dia que eu nasci. Aquele dia que era um dia abençoado, maldito seja esse dia. Versículo 14, versículo 15, maldito aquele homem que foi até meu pai e disse, bem-aventurado. O homem que foi até meu pai e disse, é um menino, vamos, façam festa, alegremos-nos. Alegrem-se. Alegrem-se, maldito este homem. Vamos ver o 15 na Bíblia de Dale Stern. Maldito o homem que anunciou ao meu pai, você é o pai de um menino, tornando-o muito feliz. O profeta amaldiçoou o dia, e agora o profeta amaldiçoou o homem que deu as novas do nascimento dele para o pai dele. No versículo 16, ele diz, seja esse homem com as cidades que Adonai, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Ele está pedindo para aquele homem que deu as novas do nascimento dele, que ele fosse atormentado de gritos e desespero pela manhã. Ou seja, que aquele homem, quando viesse os babilônicos, entrasse em desespero pela manhã e que aos meio-dia ele fosse consumido pelos babilônicos através de morte, pela espada. Ele queria que aquele homem fosse morto sem piedade por ter anunciado o nascimento dele ao pai dele. Tamanha era a indignação do profeta sobre a própria vida dele. Para que eu existi? Para quê? Para trazer desgraça a esta nação. Para envergonhar esta nação. Para trazer disciplina a esta nação. E aqui no versículo 16, ele cita as cidades que o Senhor destruiu sem ter compaixão. Ele está tratando aqui de Sodoma e Gomorra.
Ele está dizendo o seguinte: este homem que anunciou o meu nascimento ao meu pai, não tenha compaixão dele, destrua ele pela espada, de forma que de manhã ele grite desespero e ao meio-dia ele morra pela espada. Vamos em Jeremias, capítulo 48, versículo 3. Aqui eram os cenários de como era a guerra. Há gritos de Honoraim, há gritos de Horonaim, ruína e grande destruição. As pessoas gritavam diante do massacre, do genocídio do povo de Judá e Jerusalém. E elas gritavam: morte, morte, destruição. Era isso que o profeta queria ver daquele homem que anunciou o seu nascimento. Versículo 17. Por que não me matou Adonai no ventre materno? O profeta já queria que Adonai já tivesse tirado a vida dele no próprio ventre. Porque foi no ventre materno que o Senhor chamou o profeta para exercer o chamado profético. Foi no próprio ventre da mãe que o Senhor, que Adonai, chamou o profeta, separou Jeremias para ser um profeta. Foi no ventre da mãe que Adonai separou Jeremias para exercer uma função profética para uma nação iníqua. Por isso ele diz: por que não me matou Adonai no ventre materno? Porque ali já não teria nem condições dele ser separado para ser profeta. Ali mesmo ele morreria. Porque minha mãe não foi minha sepultura. Aqui o profeta está dizendo: por que a placenta não se tornou o lugar da minha morte? Ou melhor, por que minha mãe não ficou grávida de forma eterna, de forma que eu não precisasse nascer? E por fim, versículo 18. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Aqui mostra que o profeta não aguentava mais de tanta zombaria, de tanta perseguição. Era um profeta solitário, não tinha mais amigos. As pessoas abandonaram ele. As pessoas sentiam vergonha de andar com ele. Ele diz: por que tive que sair do ventre da minha mãe para ver este trabalho, para ver tristeza e para que meus dias fossem dias de vergonha? Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Porque tive de sair do ventre apenas para ver lutas e tristeza e terminar meus dias em vergonha? Então aqui o profeta Jeremias sabia mais que ninguém como seria o cenário de destruição de Judá. Os dias dele foi de humilhação e vergonha, e depois ainda ele veria mortes, espada e guerra. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.